Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais essa noite do Evangelho no Lar, na nossa casa MAP. Estamos aqui com a nossa irmã Janaína, querida, que atende lá na nossa casa com tanto amor as pessoas que vão lá buscar seus petrechos, suas roupas do nosso bazar, enriquecendo e ajudando muito na construção das nossas receitas para a manutenção da nossa casa, principalmente com muito amor, né, Janaína? Muito obrigada. Boa noite a todos. Isto. Nós vamos fazer a leitura de um texto através do livro que a Janaína trouxe e selecionou para criar, então, o primeiro momento, o ambiente para o nosso Evangelho, que recomendamos seja sempre feito nas nossas casas. Uma leitura de preparação e depois o Evangelho propriamente dito. Janaína, fique à vontade para a sua leitura. Muito obrigada. Do livro Caminho, Verdade e Vida, tá? Pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O item 122, frutos. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus, Mateus 7:20. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina através da seiva e os converte em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise, a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam nossos irmãos. A vida terrestre representa a oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama os ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Olha que beleza! Frutos. Frutos. A concepção daquilo que você produz com a recepção da graça divina. Sim, sim. Como é que você visualizou isso para você? Essa tem uma frase em particular que ficou muito assim, eu gostei bastante, né? Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada, né? Aquele negócio do mal dizer, né? Aquelas palavras ruins. Eu tive essa visão quando li esse trecho do item frutos. Eu achei assim sensacional, né? O que é verbalizado, o que é falado, o que é exteriorizado negativamente, dá a impressão dessa figueira, né? Não produtiva, não né? produtiva, seca, né? Isso que me tocou muito nesse texto. E o as quão palavras, é importante as palavras positivas, perfeito, né? São frutos, na verdade, né? Produções reais nossas. São a nossa manifestação para o nosso próximo, para Deus. Belíssima leitura. E ele fala também que nós temos as oportunidades enormes, vastíssimas, de a cada momento, como você lembrou bem, usar também a palavra para o bem. O quão a nossa, os frutos, né, as nossas palavras também impactam diretamente, ou positivamente ou negativamente, com os nossos irmãos, né? Se você falar algo positivo, né, como vai acrescentar naquele irmão, né? Ter esse discernimento de que deve usar positivamente as palavras, né? Receber a seiva divina, né? A orientação do que falar positivamente para impactar diretamente na vida
dos nossos irmãos. Isso eu vi, é sintonia, muito bem visto. Se nós somos todos dependentes completamente dessa seiva divina que é a nossa sustentação, por que nós vamos produzir frutos equivocados ou fora da lei? Quando a gente tem essa consciência, passa a ser diferente a nossa atitude em relação ao próximo. Pode ser que a gente demore para aprender a amar, mas a gente já começa a não magoar, a não hostilizar, a não criar contrariedades ou negatividades, como você citou bem. E a primeira parte disso, você lembrou muito bem, são as palavras. Depois vem o pensamento, as atitudes que são favoráveis ou não, e as maquinações que podem ser boas ou não. Mas a palavra vem logo de frente, né, Janaína? Sim. Como a gente entende, aceita e responde. Nós estávamos conversando sobre isso agora há pouco. Como é muito natural a resposta, muitas vezes irritadiça a uma reação, ser automática e não ser exatamente aquilo que a gente já aprendeu, que a gente não deveria usar. A gente não precisa usar de agressividade, de negação, de contrariedade em relação à lei de amor. Excelente a leitura, para dar sustentação e iniciar o nosso pensamento no nosso Evangelho. Então agora vamos fazer a prece de abertura, já alimentados e sustentados por essa busca de entendimento do que são os frutos da nossa essência espiritual, frutos divinos que deverão ser um dia, todos eles, né? Então vamos elevar o nosso pensamento, pedindo aos nossos guias, nossos irmãos maiores, que nos orientem na inspiração para a leitura desse trecho do Evangelho que foi escolhido, que nos ajudem a compreender, na sintonia de que temos frutificando a nossa vida, todas as nossas ações, pensamentos, palavras e as decisões. E assim que nós sejamos capazes de viver melhor o Evangelho, podendo dedicar um pouco do nosso tempo tão atribulado na vida material para prestar atenção ao que o Evangelho nos diz na sustentação da nossa vida espiritual, que é a vida verdadeira. Que o texto nos ajude a compreender como trabalhar a vida verdadeira, que é a vida do Espírito, no nosso dia a dia da nossa vida material. Que assim seja. Graças a Deus. Agora eu vou fazer a leitura do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos. Perdão das ofensas. Olha como tem a ver com as palavras, que a maioria das ofensas vem... Né? Não é? Não foi combinado, mas eles fazem a combinação perfeita. É de Simeão, em Bordeaux, 1862. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoá-lo-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com a oração tão simples, tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações que Jesus ensinou aos discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas ela vos for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos, às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude, e farás, enfim, para os outros o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Não tem Ele de te perdoar sempre? E acaso conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Ouvi, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai a indulgência.
Sede caridosos, generosos e até mesmo pródigos no vosso amor. Dai, porque o Senhor vos dará. Abaixai-vos, que o Senhor vos levantará. Humilhai-vos, que o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto dos esplendores celestes tem sempre os olhos voltados para vós e continua, com amor, a tarefa ingrata que começou há 18 séculos, da época aqui desse texto. Perdoai, pois, aos vossos irmãos como tendes necessidade de ser perdoados. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, eis um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. E não haveria nenhum mérito em passar por alto os erros de vossos irmãos, se esses apenas vos incomodassem de leve. Espíritas, não vos olvideis de que, tanto em palavras como em atos, o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia, não é apenas da boca para fora. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos tenham feito e pensai apenas numa coisa, no bem que possais fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que pode dizer cada noite ao dormir: nada tenho contra o meu próximo. Os nossos amigos espirituais têm sempre a grande bondade de nos associar perfeitamente nas leituras e também nos momentos em que nós nos recolhemos ao nosso espírito, quando, dormindo, desdobramos e ouvimos aquelas mensagens, aquelas boas indicações sutis que, ao amanhecer, percebemos que temos que fazer algum esforço para procurar frutificar melhor, procurar definir melhor a nossa condição de vivência no dia a dia. E, na essência, isso combina com clareza com o perdão. Com o perdão, sim. Sem perdoar, não há frutos. Muito bem não dito. Há frutos, assim, como os textos realmente se entrelaçam, né? Se completam. Se completam. Se completam, porque o perdão é algo realmente que precisamos direcionar as pessoas que nos ofendem e é algo difícil, realmente. É uma atitude que precisamos praticar diariamente para que possamos distribuir frutos positivos, frutos do perdão, né? E acabar com o ressentimento, porque o ressentimento é um fruto negativo, é aquela árvore... Fica fechado, aquela árvore seca. Aquela árvore seca é o ressentimento, né? E já pensou você, no seu jardim interior, ter uma figueira seca? Porque não perdoa alguém que te ofendeu? E só se ofende realmente quem intimamente se sente de alguma forma atingido. Nosso grande Gandhi, o Mahatma, dizia que é virtualmente impossível alguém de fora te atingir, te ofender. Só nós, intimamente, diz ele, e olha que ele conhecia profundamente o ser humano, é que nos ofendemos. Nada feito externamente nos fará qualquer mal se nós estivermos dentro do contexto e conceito do perdão, vivenciando isso. Vivenciando o perdão, é verdade. É claro que como Janaína lembrou bem, fácil, certamente não. Mas como temos a orientação de perdoar 70 vezes 7, nós vamos passando pelas experiências e procurando exercitar a cada caso a lembrança de que temos que perdoar, que temos que esquecer.
que temos que compreender que somos todos irmãos ainda imperfeitos a caminho de um abrigo no colo, no lar do Pai Maior a futuro, onde estaremos sim mais felizes, mais conectados a esse bem maior, fazendo de nós a frutificação de amor que todos esperamos ter uns pelos outros. É isso, Janaína? Isso, perfeito. Muito bom. Muito Então agora, meus amados irmãos, chegamos ao momento de fazer a prece de encerramento, para depois podermos usufruir da água que é fluidificada ao longo da nossa conversa, que os espíritos amigos, aqueles que nós pedimos a proteção e o amparo nas nossas casas, trazem as boas energias vindas do nosso Mestre Jesus, para que se tornem remédio, para que se tornem bálsamo e nos ajudem no enfrentamento de nós mesmos, na busca da compreensão de que esse grande ato de vivência amorosa que é o perdão esteja cada vez mais vivo e presente em nós. Então vamos fazer a prece de encerramento para usufruirmos dessa água e depois nos despedirmos. Amantíssimo Mestre Jesus, amados guias espirituais, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, Bezerra de Menezes, de quem recebemos até hoje os frutos maravilhosos da vossa dedicação e amor por todos nós. Agradecemos por esse momento de luz e pedimos que permaneçam conosco nas nossas casas, no nosso dia a dia, ao longo da nossa semana que se inicia, que possamos estar sintonizados com a lei maior, vivenciando sim em nós, nos nossos corações, o mesmo desejo de uma frutificação poderosa no bem que o nosso Mestre colocou em cada um de nós. E assim, felizes por estar aqui, nos despedimos com um até breve, dando juntos graças a Deus. Vamos tomar a nossa água, agradecidos. E assim nos despedimos com o nosso mantra: paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada.